meus amigos, tudo bem? Sou de Castro. Enfim, a reforma tributária foi aprovada e estão de parabéns o presidente Lula e o ministro da Economia, Fernando Haddad. Ainda existe muita confusão porque o Brasil, como não se estuda economia nos primeiros anos escolares e nem no ensino médio, então fica muito difícil para o brasileiro compreender a magnitude desta reforma tributária. Mas a gente está trazendo aqui informações de especialistas, gente que realmente é da área, que entende, para esclarecer e tirar todas as dúvidas. A reforma tributária era coisa que o Brasil precisava. Mas tem gente, principalmente do lado do Bolsonaro, que tenta dizer que ela não é algo benéfico, sendo que é falácias. Esta reforma vai destravar muita coisa, favorecendo principalmente o setor industrial, o que mais sofre com a tributação. E principalmente os mais humildes, que necessitam comprar alimentos e medicamentos. A reforma tributária visa tirar tributos e impostos sobre alimentos e medicamentos. Fica agora com a CNN e as informações sobre a reforma tributária e entender de fato a importância dela para o povo do Brasil. Vou falar para vocês agora que depois de uma votação histórica na Câmara, o texto da reforma tributária vai seguir para promulgação. Foram 30 anos de debates, mas, afinal, o que ficou de fora e o que permaneceu nesse texto final? Bom, para detalhar esses pontos, eu converso agora com Luciene Prado, que é professora do INSPER e sócia da FMDERAC Advogados. Bom dia, professora. Começo te perguntando quais são os destaques dessa reforma, na sua opinião, uma reforma que foi amplamente discutida e vários setores tentaram ali inserir as suas demandas dentro desse texto. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada. Eu acho que foi, de fato, um momento histórico. São 30 anos discutindo um sistema tributário que não nasceu exatamente na Constituição de 88, ele já vinha da reforma de 1965. Então, portanto, é um sistema ultrapassado, complexo, litigioso. Estima-se que mais de 6 trilhões é o valor dos litígios hoje envolvendo empresas, contribuintes, né, União, estados e municípios. De fato, um ambiente onde a baixa confiabilidade, né, do setor produtivo para continuar investindo. E, como dito antes, eu acho que esse sistema não vai começar a produzir efeitos no próximo ano. Nós temos uma regra de transição longa. A primeira transição começa em 2027, quando acaba o PIS, a COFINS, o IPI e entra a CBS, entra o imposto seletivo, e depois, em 2029 a 2032, nós teremos aí toda a transição do ICMS e do ISS em função de acomodar os interesses, né, de empresas que têm incentivos fiscais, os interesses dos estados e dos municípios. Então, é uma transição longa, estruturante, necessária para o país, para o desenvolvimento econômico do país, mas ainda tem um trabalho longo pela frente. Eu acho que o ano de 2023 foi um ano muito importante na discussão da reforma constitucional, né, do texto constitucional, mas o maior trabalho está por vir no ano de 2024, com a discussão das leis que vão implementar esses 2 novos tributos, a discussão de como o sistema de recolhimento vai ocorrer e a divisão da arrecadação entre os entes federativos, e acho que, principalmente para as empresas, né, é um momento de muita adaptação dos seus negócios, dos seus processos de gestão, para poderem dar conta dessa primeira virada de chave que vai acontecer em 2027. Então, há muito trabalho pela frente, mas é inegável uma vitória para a sociedade que vai, pelo menos, ter a oportunidade de desenhar um sistema tributário mais simples, né? Menos litigioso e que seja mais indutor de negócios. A gente tem um período de transição, mas também esperamos as regulamentações várias, né, dessa reforma. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar os setores que foram diretamente impactados ou os que devem ser mais beneficiados. A gente teve uma discussão sobre o que entrou e o que saiu, foram várias entradas e retiradas, saneamento, teles, área de regimes diferenciados, então, dessa tributação. Na visão da senhora, professora, qual setor, então, deve ser mais beneficiado com a reforma tributária? Olha, eu acho que o setor industrial ele vai ser muito beneficiado na medida em que você vai tirar impostos da cadeia produtiva, né, e que vão se acumulando ao longo do processo e chegam ao consumidor final, não em forma... O que o consumidor paga não é o preço, né, da mercadoria e mais um imposto, mas são impostos ocultos que você não enxerga porque estão no meio da cadeia produtiva. Não acho que o setor de serviços foi prejudicado, como a gente se debate muito, porque boa parte do setor de serviços
hoje é executado pelas empresas que estão no Simples Nacional e todos os incentivos do Simples Nacional continuam. Boa parte dos serviços são prestados de empresas para empresas que vão ter crédito de todo o imposto pago na cadeia. Claro que a gente vai ter uma acomodação de setores que hoje pagam menos e outros que pagam mais, mas isso é inerente a qualquer reforma. A Índia passou por uma reforma em 2017, a Austrália passou por reformas, e essa acomodação existe. Acho que mais do que pensar em setores perdedores ou setores ganhadores, porque acho que a gente se perdeu muito, né, nesse debate de quem ganha e de quem perde, é pensar o seguinte: como a gente prepara os negócios, prepara as empresas agora para um novo regime, né, onde vai ter, sim, uma melhor equalização entre o que a indústria paga, o agronegócio paga, os serviços pagam. Por quê? Porque os impostos têm uma base mais neutra, né? São poucas exceções até que foram aprovadas, poucos regimes de exceção, muito diferente do que é hoje, onde a gente tem muito mais exceções do que regra. Se você me falar, é a melhor reforma tributária que nós poderíamos ter aprovado? Talvez não seja, mas é a reforma tributária politicamente possível, economicamente possível nesse momento. Esse primeiro passo está sendo dado, tem uma jornada de implementação pela frente, e eu acredito que durante a implementação e depois de 2032, quando ela vai estar inteiramente implementada, claro que ajustes poderão vir para melhorar, né? Mas o primeiro passo foi dado, era preciso ser dado. A Basília Rodrigues vai se juntar a essa conversa. Basília, fica com você então agora o questionamento para a professora. Obrigada, Juliana. Professora, olhando para a história da reforma tributária, né, tantas tentativas que Congresso, governos fizeram, a gente vê que mini-reformas ou textos específicos para áreas específicas, como se cada segmento quisesse a sua própria reforma tributária, foram aprovados ao longo dessa história, né? Houve aprovação de textos incompletos, então, porque eles não olhavam para o todo, olhavam para segmentos específicos. Quais são os riscos, na avaliação da senhora, a partir daqui, dos efeitos dessa reforma aprovada não serem atingidos? Como, por exemplo, se o Congresso, lá na frente, reformar a reforma, dar um passo atrás e acabar beneficiando especificamente, individualmente, algum setor, indo na contramão do que está no topo da reforma. Então, uma pergunta que eu faço assim, sincera para a senhora, a gente vê que às vezes nesse debate as pessoas fazem perguntas já sabendo a resposta, mas eu queria saber realmente, do ponto de vista de quem analisa tecnicamente a tramitação de um texto como esse, qual é a chance de, depois de uma vitória como ontem, o governo ou o Congresso acabar voltando atrás e dificultando o alcance dos efeitos desses próximos 10 anos? Infelizmente, essa chance sempre tem e houve, né, no passado. A gente aprovou a emenda constitucional, a Constituição de 88. Quantas emendas constitucionais nós não tivemos nos últimos 30 anos reformando o sistema? Mas por que também elas existiram? Vamos olhar, né, historicamente. Porque o sistema que entrou na Constituição de 88 já era um sistema velho, já era um sistema ultrapassado que vinha lá dos anos 60, que já não dialogava com o Brasil do final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, a dinâmica da economia impôs, sim, ao Brasil uma necessidade, né, de mudanças, dado que a gente não tinha ambiente político, econômico, sei lá o quê, para poder fazer uma reforma mais profunda. O que eu penso? O texto que está aí, ele é um bom texto. Eu acho que se a sociedade, né, implementar bem essa reforma, se a sociedade conseguir equalizar bem, né, o texto que está aí, e ele for capaz de atuar nos desafios da economia, né, dessa economia digital, né, dessa nova economia que está se mostrando, né, eu acho que a gente vai precisar de menos intervenções, né, e talvez poucos ajustes. Claro que a gente tem que ficar atento para os ajustes, porque o mundo muda muito rápido. O mundo mudou muito rápido nos últimos 30 anos e nós estamos com um sistema de uma era absolutamente industrial analógica, né? Então, eu acho que agora nós aprendemos com essa lição de 30 anos e eu, sinceramente, acho que esse risco sempre pode existir, mas talvez ele esteja mais mitigado. Novamente, vai ser a boa construção das leis complementares que nós vamos ter o ano que vem para implementar essa reforma que vai dar um pouco o tom do que será ela nos seus próximos anos. Essa é a visão que eu tenho.
Professora, a gente está falando também sobre, claro, uma equipe econômica que está tentando aí fechar as contas desse ano, pensando na meta fiscal para o ano que vem. A gente, do jeito como foi aprovado esse texto, a senhora acha que há um potencial de aumentar, então, a produtividade, disso interferir, inclusive, nos números do PIB aqui no Brasil, pensando aí em quando ela começar a ser implementada, né? Tem um tempo de transição aí que vai demorar um pouquinho a acontecer para a gente começar a colher, então, os louros de uma reforma tributária aqui no país. Vai demorar para a gente colher os louros. Isso, para mim, é certo. Porque se a gente começa a implementá-la em 2027, uma parte dela começa a ser implementada em 2027, e depois só se conclui em 2032, então acho que colher os frutos de um sistema menos litigioso, mais indutivo à produção, mais econômico, vai demorar. Porque também nós temos que lidar nos próximos 10 anos com o legado do passado desse sistema. Então, quanto ao litígio que as empresas hoje estão envolvidas, né, como eu disse, mais de 6 trilhões total dos litígios que as empresas têm que enfrentar. Esses litígios não vão acabar porque a reforma foi aprovada, eles vão continuar pelos próximos 10, 15, 20 anos até serem concluídos. Então, os frutos serão colhidos no longuíssimo mais prazo, não é agora que a gente vai conseguir colher. Mas o que é importante? Tem uma sinalização para a empresa que pretende construir, aumentar seu parque produtivo, de decidir para onde ela vai, né? De decidir como ela vai fazer, como vai ser feito o investimento a partir de agora. As empresas fazem seus planejamentos para muito longo prazo. Empresas estão planejando hoje sua produção de 2030 a 2040. Então, vão poder fazer planejamentos olhando para um sistema mais racional, que, novamente, não pode não ser o ideal do que nós idealizamos academicamente há 3, 4, 5 anos, mas ele é muito melhor do que o sistema que está aí e vai realmente precisar ser muito bem implementado. Essa é a visão que eu tenho. Basília, com você. Professora, eu queria saber como a senhora vê a participação popular na construção dessa reforma tributária, né? Às vezes, algumas medidas caem de madura. No caso específico, depois de 30 anos discutindo, este Congresso que está aí, este governo que está aí, saem com uma medida como essa, tão profunda, que é uma reforma tributária. A senhora acha que este texto externa as demandas, as vontades, as opiniões da população como um todo? Eu acho que a nossa sociedade está começando a olhar para os temas tributários a partir desse debate dessa reforma. Eu acho que o tema foi despertado agora. Por que isso? Porque hoje a sociedade não sabe quanto paga de impostos de consumo. Então, quando você compra um produto, o mesmo produto, se comprado em São Paulo, tem uma carga tributária, se comprado em Minas Gerais, tem outra carga tributária e ela é aproximada. Eu sempre digo, né, para os meus alunos, observe a nota fiscal do seu supermercado. Tem lá, valor aproximado dos impostos desta nota fiscal. É aproximado. Então, a sociedade não tem a menor ideia do que paga, quanto paga, como paga, para quem paga. Eu acho que esse sistema ele tem o potencial de trazer visibilidade da arrecadação para toda a sociedade, e a sociedade, sim, vai poder cobrar melhor, vai poder entender melhor. Eu acho que esse é o benefício. Eu não acho que a sociedade tenha se envolvido tanto nesse momento, mas o alerta foi dado, né? Há uma discussão que chegou para ser mais debatida agora. Essa é a minha visão. E na discussão da implementação, que para mim, mais do que importante do que aprovar a reforma agora, é aprovar a implementação o ano que vem para os próximos anos. Acho que aí o debate da sociedade vai ser mais profícuo. E a gente tem alguns pontos, né, professora, que acabam tornando esse texto mais palatável, pensando que a reforma tributária parece um tema distante ali da população, né? Mas como a senhora bem trouxe, quando a gente vai pensar aí nos impostos que a gente paga em tudo que a gente faz, principalmente no supermercado, aí a gente começa a entender a importância de um sistema mais simplificado. A gente teve 2 pontos que eu queria trazer aqui para essa conversa, que foram aprovados, que é a incidência de impostos sobre os produtos da cesta básica e também a questão do chamado imposto do pecado, que é aquele imposto para desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde. Qual que é o impacto que a senhora acha que esses 2 pontos vão ter, então, daqui para frente? Olha, a tributação da cesta básica, como ela foi colocada, a redução, ela foi um debate bastante grande, porque há uma ideia, né, do chamado cashback, ou seja, que o imposto pago
pelas famílias de menos renda seria devolvido. Esse modelo de cashback, na minha visão, ele é um modelo mais eficiente. Por quê? Porque você devolve o imposto para quem, de fato, tem menos condição de pagar o imposto. Você tira o que a gente chama de regressividade. Quando você desonera os produtos para todos, é óbvio que parte dessa desoneração é capturada por quem tem mais renda. E não necessariamente a gente tem a certeza de que essa redução ela chega aos preços. Por quê? Porque preço é mercado, elasticidade, uma série de outras variáveis. O modelo de cashback eu acho bastante importante, eu acho que ele é um modelo mais funcional para atingir esse objetivo de quem tem menos renda paga menos, mas claro, ter escolhido uma lista de produtos, né, vai trazer um bom debate, né, no momento da implementação, para aqueles produtos que são essenciais e que têm esse objetivo de reduzir o preço e que essa redução de preço chegue a quem mais precisa. Sobre o imposto seletivo, eu particularmente tenho dúvidas um pouco da eficiência desses tributos seletivos que objetivam inibir comportamentos. Eu vou dar um exemplo, né? O tabaco sempre foi muito taxado, né, no Brasil, desde a implementação do IPI, do ICM lá atrás, né? E acho que o combate ao tabagismo ele veio não por impostos mais altos, ele veio por medidas regulatórias, por medidas proibitivas, que gerou os seus efeitos. Porque o preço, né, ele tá ligado à renda, né? Se a pessoa tem renda para comprar, o fato do imposto estar mais alto não necessariamente inibe o comportamento. Então, acho que isoladamente, chamado imposto de pecado, como vocês dizem, eu não sei se ele tem esse efeito de inibir comportamentos ou de induzir comportamentos, né? Eu acho que na regulação dele, nós vamos ter que tomar um cuidado muito grande, porque exatamente na regulação, ele não pode se tornar um imposto arrecadatório e um imposto que seja cobrado no meio da cadeia e que interfira na formação dos preços, porque senão a gente volta para os modelos que a gente tem hoje. Então, acho que esses são os pontos de atenção, novamente, pontos de atenção para a regulamentação.